Paz, irmãos. Irmãos, porque temos homens e mulheres aqui, né? O congresso feminino, porém aberto para todos. Como que você está? Você está florescendo essa noite? Depois de tanto louvor aqui falando sobre florescer, eu acredito que eu e você já podemos ver que Deus está agindo nessa noite, amém? Eu queria falar um pouquinho com você sobre as estações da vida. E antes de eu falar sobre isso, eu quero dizer para vocês que eu quero começar testemunhando um pouco dessas estações na minha vida. E quem aqui sabe qual estação você está? Você está no verão? No inverno? No outono? Na primavera? E eu não estou falando do mês do ano, eu estou falando na sua vida. Que estação que você está essa noite? Que estação você está nesse período? Todos nós passamos por diversas estações. E muitas das vezes a gente acha que aquela estação nunca vai acabar. Mas eu profetizo sobre a tua vida. Vai mudar. Vai melhorar. As coisas vão ficar cada vez melhor, em nome de Jesus. Eu achava que a minha vida estava 100% nos caminhos. Eu estava vivendo a vontade de Deus, eu estava exercendo o meu ministério, eu estava dentro da igreja, fui criado no caminho do Senhor, eu vivi tudo o que eu achava que a Bíblia queria, que Deus queria. Estava envolvido com mulheres, trabalhando com crianças, trabalhando em tudo. E aí, num determinado momento, eu achava que eu estava vivendo realmente o verão. Mas Deus, ele resolveu, tá bom demais. Vamos complicar um pouquinho, porque a gente só cresce no meio do deserto. Quando a gente está no deserto, para nós, cristãos, deveria ser motivo de alegria. Porque é no deserto que Deus trabalha, é no deserto que Deus faz a gente florescer. Se algum dia você viu as flores que tem no deserto, são as mais belas. E elas florescem na onde é mais improvável. Então eu quero ler com vocês Eclesiastes 3, a partir do verso 1. Eu vou ler aqui numa versão um pouquinho diferente, que é a nova versão tradicional. Mas acompanhe aí na sua Bíblia e veja o que Deus fala para a gente nesse texto. Há um momento certo para tudo. Há um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, o tempo de guerra e tempo de paz. Sempre há um tempo para todas as coisas. E às vezes a gente acha que quando está tudo bem, esse é o tempo de Deus. E ano passado, Deus, ele me ensinou que o tempo dele é diferente do meu. E ele me pediu uma mudança muito radical na minha vida, onde ele tirou tudo que eu gostava, tudo que eu fazia, tudo que eu achava que era o melhor, e falou assim: é tempo de sentar e de aprender, é tempo de ouvir, de ser ministrado, é tempo de ser trabalhado, e é tempo de cuidar da sua família. E aí eu achei meio estranho da forma como estava acontecendo. Eu achei assim, puxa, mas que inverno. Um inverno tão frio, um inverno tão difícil. E aí uma frase chamou muita atenção.
Deus faz Deus faz tudo nos tempos certos. Não tarda, não falha. O tempo de Deus é perfeito. E aí, nesse momento, eu acabei de perceber que eu teria que passar por todas as estações. E eu estava no inverno. Mas o inverno era necessário, porque Deus queria me mandar para fazer a diferença fora. Aqui, nas 4 paredes da igreja, é muito bacana ser crente, não é não? Aqui é fácil, às vezes, né? Tem um momento que não é fácil, não. Mas, geralmente, você está protegido com pessoas que te conhecem, pessoas que te tratam bem, pessoas que estão fazendo as coisas, ajudando você a fazer as coisas dar certo. Mas o inverno, ele é necessário para que nós floresçamos. E aí, nesse tempo, Deus falou, você vai lá fora buscar quem está perdido. Porque aqui dentro eu tenho quem cuide, mas e aqueles que estão lá fora? Aqueles que estão morrendo, que estão sem esperança, aqueles que não têm esse aconchego que você tem aqui, aquele que não tem o abraço, a palavra de vida, aqueles que não têm essa palavra como seu manual. Que adianta você estar aqui dentro? Eu quero mais, eu quero mais. E aí eu resolvi estudar, resolvi buscar conhecimento, E nesse meio tempo, Deus me deu uma amizade com a Daniela, que ela é minha sócia. E nós resolvemos fazer a diferença na vida de pessoas, de famílias. E a gente resolveu criar uma empresa. Muito doido criar uma empresa nesse mundo, tá cheio, tá difícil, tá apertado. A gente via que não... Mas vamos cumprir o que Deus quer. A gente criou a conhecer. E aí nós falamos assim, e agora? O que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer diferença na vida das pessoas? Como o mundo vai saber quem nós somos? E aí nós nos posicionamos, nós somos uma empresa cristã. Nós somos uma empresa do reino, nós estamos aqui para falar de Jesus, para todos que entrarem aqui dentro. Porque talvez lá, dentro da igreja, ninguém iria, mas num escritório... Sim, no escritório sim. E ali nós podemos ser moldadas por Deus. Hoje eu trabalho como terapeuta familiar. A minha colega, ela trabalha como coach de famílias, de empresas. E nós conseguimos abraçar vidas que estavam sem esperança. E a nossa principal ideia é transformar indivíduos saudáveis, a imagem de Cristo, ao ponto de terem famílias saudáveis. É só isso. É fácil ter uma família saudável, meus irmãos? A sua família é perfeita? Não. Poxa, como não? Você está aqui dentro. Sua família não é perfeita? A minha não é. Nem um pouco, pelo contrário. É lá em casa que Deus me molda. É lá em casa, olhando para os meus filhos, para o que eles estão fazendo, olhando para o meu esposo, olhando para a situação financeira, olhando para tudo, é que Deus me molda. É lá em casa que eu tenho que dobrar meu joelho e clamar pelos meus próximos ali, não só a minha família, mas os meus irmãos, os meus cunhados, os meus sobrinhos. É lá em casa que eu tenho que mostrar a diferença. E é na família que você mostra quem você é. Porque ser joia aqui dentro da igreja, tranquilo. Mas e lá? Como você é? Como é? Seu filho gosta que você volta para casa ou prefere que você continue aqui? Porque aqui, né? Mas no inverno, não parece que tudo se perdeu? Eu imaginei isso. Meus amigos se afastaram. A minha liderança, por algum motivo, precisou mudar um pouquinho. E quem estava errado nisso tudo? Ninguém. Simplesmente Deus precisou me colocar num deserto para eu sair do meu conforto e ir buscar vidas para Jesus. Porque se tivesse bom demais, eu não ia fazer isso. Mas tudo bem. O inverno foi vindo, fui aprendendo com esse inverno. Mas o inverno dura a vida toda? Não.
O inverno não dura a vida toda. Logo chega a primavera. E a primavera é uma estação muito linda, não é? Cheia de flores. Parece que até as ruas ficam mais bonitas. Eu não sei aqui em Guarulhos como que é, mas lá em São José está tudo cheio de flor do ipê e outras flores coloridas. É gostoso você sair na rua e enxergar a beleza das flores. As tardes agradáveis. Está certo que eu não sei se eu estou no inverno, se eu estou na primavera, se eu estou no verão. O tempo está meio, complicado. Mas a primavera chega. E é na primavera que começam a nascer as flores. E o que as flores indicam? Que vem o quê? O que as flores trazem? Frutos. Então, quando você estiver florescendo, você sabe que você vai ter frutos. Nesse processo todo que eu vivi, eu tive que estudar muito. Eu tive que pagar um alto preço. E aí eu comecei a conhecer pessoas. E eu queria dizer para você, minha irmã, Deus não te chamou para você ficar sentado nesse banco. Deus te chamou para florescer. E não é só aqui, é lá fora, é no trabalho, é na faculdade, é na escola, aonde você estiver. As pessoas têm que passar perto de você e... Que cheiro diferente, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? É cheiro do Espírito Santo falando em você. As pessoas têm que chegar em você e falar assim, o que você tem de diferente? Eu também quero isso. O que você tem que está fazendo a diferença? O que você tem que você mesmo na dificuldade consegue sorrir? O que você tem que você não murmura? O que você tem que consegue enfrentar a batalha? Lembre-se, minha querida, você é quem traz vidas para Jesus. O seu testemunho vai trazer vidas para Jesus. Ali no consultório, quando eu estou atendendo os meus pacientes, a maior parte deles estão com problemas emocionais, depressão, síndrome do pânico. Algumas não sabem quem são, com problema de identidade. Eu tendo alguns homens também com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas. Quando eles sentam lá perto de mim, na primeira entrevista que a gente tem, eu falo para eles, eu estou aqui para trabalhar com todo o conhecimento psicológico que eu tenho adquirido. Mas eu posso dizer para você que só quem restaura, só quem traz cura é Jesus. Eu costumo brincar, não é novidade, mas eu costumo brincar que as pessoas me pagam para ouvir falar de Jesus. Mas é brincadeira? Não. E sabe, meus irmãos, o mundo está sedento de algo que faça diferença, que traga algo de bom. E não é a igreja, não é a religião que traz isso, não. Quem pode fazer isso na vida das pessoas? Só o nosso amado Deus, Jesus. E é isso que eu quero falar para você. Eu vim aqui para dizer para você que se você está na primavera, é para florescer. E se você estiver chorando, é para florescer. E se você estiver lutando, é para florescer. Se você estiver numa guerra, numa doença, é para florescer. Se você vê o milagre, Deus vai ser glorificado. Mas se você não conseguir o milagre, você vai ver Deus. O importante é você lembrar, você está aqui para florescer em qualquer situação. Se você tem o dinheiro, amém, glória a Deus. Se você não tem, Deus vai prover todas as suas necessidades. Se o médico diz que tem chance, que bênção, vamos fazer o tratamento. Se o médico diz que não tem, há um Deus que pode todas as coisas. Então a gente tem que lembrar, eu estou aqui para florescer. Eu estou aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Só que tem um problema. Muitas das vezes, quando a gente está florescendo, a gente esquece que existem pessoas ao nosso lado. Pessoas que precisam ver o meu testemunho, o seu testemunho. E que testemunho que você está dando? Que tipo de flor que você está dando? Você é um cacto? O cacto também dá flor. Mas quando a gente tenta pegar a flor, machuca os dedos. Você está murmurando? Vive de TPM 25 dias e os 5 dias do mês não tem mais? A gente tem que lembrar
porque eu não posso fazer a diferença. Se as pessoas olham para mim e só vê tristeza, cabeça baixa, quem vai querer seguir um Deus que faz a gente ser frustrado, angustiado? Mas hoje eu queria falar uma coisa para você. Eu e você somos suscetíveis a cair, a ficar triste, a ficar deprimido. Quantas pessoas a gente está vendo aí? Quantos pastores tirando a sua vida? Quantas irmãs apanhando em casa? Quantas famílias que vivem no medo, numa angústia, porque não tem para que pedir ajuda? E será que você sabe se quem está do teu lado está passando por essa luta? Há tempos atrás, o meu marido ele passou por uma síndrome do pânico. E uma das coisas que a gente ficou muito triste, porque a gente reconheceu o preconceito que nós tínhamos e que os outros tinham. Porque quem é crente não passa por depressão. Depressão é para todos. Todos nós podemos passar por depressão, não é verdade? Mas logo vem o verão. Mas eu quero falar do verão um pouquinho depois. Olha para a irmã que está do teu lado, o irmão que está do seu lado, não sei. Olha bem para o rosto dele. Olha para o rosto dela. Essa pessoa é igual a você? Não. Você consegue ver o que está dentro do coração dessa pessoa? Talvez você está sorrindo, mas lá dentro a dor está tremenda. E nesse trabalho que eu fiz, eu conheci muitas pessoas. E o que mais me deixa feliz, assim como meu marido, que também foi acompanhado, precisou buscar ajuda, precisou de um tratamento psiquiátrico, precisou de um tratamento psicológico. Passamos juntos por tudo isso. E com aquilo tudo nós fomos quebrados, entendendo que ser humano pode passar por isso. Elias, profeta Elias passou por isso. O profeta Jonas era bipolar. E outros tanto, não é verdade? Por que que eu, Sônia, estou livre de tudo isso? E nesse processo, eu conheci pessoas que chegaram para mim e falavam assim, eu não acredito que tem chance. Eu acho que para mim já foi. E a única coisa que Deus me fazia falar, eu acredito por você. Vou lutar pela tua vida e você vai vencer essa depressão, você vai vencer esse medo, essa angústia, você vai sair desse buraco. Eu só não falei em nome de Jesus porque eu estava no consultório, mas na minha cabeça eu falei. Porque eu sabia que existia uma esperança e eu quero dizer para você, existe uma esperança. Se a tua vida está no inverno, ou se a tua vida está no outono, são as estações assim que fica, parece que é mais tristinha, né? No outono ainda tem muitas frutas. Mas, antes de eu falar do verão e do outono, nesse processo todo que eu passei, eu conheci muitas pessoas, muitas vidas. Algumas estão sendo transformadas, outras ainda estão na batalha. Eu já passei horas no telefone com uma pessoa, com outra pessoa, com várias pessoas, falando, você não vai tirar a tua vida. Você não vai se matar, você não vai matar teu filho, você não vai fazer isso. E é uma batalha espiritual muito grande, gente. É uma batalha espiritual muito grande. Mas eu quero dizer para você que é possível. E eu quero dizer para você hoje, que se você está passando por isso, você vai ver que é possível. Eu hoje trouxe uma amiga minha. Eu trouxe uma amiga que se tornou minha filha, porque eu adotei ela espiritualmente, a minha filha na fé, que acabou ali junto com a gente, se entregando a Jesus também. E o testemunho de vida dela é tão impactante que eu falei para ela, vamos comigo. Ela está morrendo de medo, gente. Ela é um bebê na fé e eu quero vocês aí orando por ela agora. Porque o inimigo ele vai ser envergonhado e ela vai falar tudo que Deus tem para falar através dela. Amém? Vem aqui, Duda. A Duda,
Ali é o esposo dela, Gustavo. A Duda passou por um processo como o meu. Eu queria um outro microfone. A Duda passou... Ah, tem aqui. Não sei se está ligado. A Duda passou por um processo desse, por todas as estações, né, Duda? E ela vai contar aqui. Se eu me meter um pouquinho, a gente já combinou. Mas você fique à vontade. Conta pra gente. A paz, tudo bem? Então, a minha história de vida, ela é bem complicada. Eu passei por todas as estações, várias e várias vezes. E perdi minha mãe muito cedo, sou sozinha, tudo muito cedo. Então, com 13 para 14 anos, foi minha primeira tentativa de suicídio. E o médico falou para mim assim, você acredita em Deus? Eu falei, claro que não. Aí ele falou assim, então você deveria, porque por 3 milímetros você não pegou sua veia principal. Aí eu tenho a cicatriz, que hoje eu não me envergonho dela mais, e eu falei, tá bom, eu vou procurar saber quem é esse Deus. E eu fui passando por momentos difíceis na minha vida, passando por momentos cada vez mais difíceis, e achando que tinha que ser forte o tempo todo. Mas eu vi que eu não precisava. E o meu maior medo era cair em depressão, porque se eu caísse em depressão, a queda seria irreversível. E aconteceu uma experiência muito, muito surreal essa semana. Todos os dias eu costumava ir na campanha de terça-feira lá na igreja em São José, 6h30 da manhã. Então, toda terça-feira eu vinha acordando e não ia na igreja, mas eu também não dormia. Acordava e ficava lá. Aí, a Sônia resolveu marcar uma reunião comigo às 7h30, que é o horário que acabava o culto. Não sei se tinha alguma coisa combinada. Aí eu falei, fui para a igreja. Aí eu ajoelhei e falei, Deus, o Senhor sabe que eu não queria estar aqui, mas me mostra, porque algum chamado eu tenho. O Senhor me livrou da morte muitas vezes. Então, algum chamado eu tenho. Me mostra. Só foi isso. O culto inteiro foi voltado, falando de depressão, falando de crises, falando que a nossa geração é uma geração que ela está sedenta, é uma geração que precisa ouvir, porque o número de suicídios, o número de mortes é muito grande. E a gente precisa ter esse espaço para falar, porque senão a gente só vai ouvir depois, nossa, mas era tão bonita, estava sorrindo e tirou a própria vida. E então eu fui para lá e eu senti no coração de fazer um pequeno testemunho de 5 linhas num papel que eu achei. E entreguei para a pastora, nem sabia se ia ser lido ou não. E eu falei, e no testemunho estava escrito assim, só estou aqui por gratificação à minha vida. Eu não conseguia pedir nada, somente agradecer. E eu tenho uma lista de coisas para pedir, mas eu não conseguia, só conseguia agradecer. E pedi para Deus mostrar qual era o meu chamado. Eu escolhi profissionalmente ser bombeiro, já tem algo a ver com salvar vidas. E lá ele me mostrou qual que era o meu chamado, que era salvar vidas, através do meu testemunho. E eu sou um pouco contra a campanha Setembro Amarelo, porque a gente só volta para o assunto suicídio em setembro. Então, eu gostaria de mostrar todos os meses, as pessoas estão morrendo todos os meses. E eu sou uma sobrevivente no meio dessa multidão. E através de mim, do meu testemunho, eu espero salvar algumas vidas, assim como eu já tenho feito. As pessoas me procuram, porque eles querem saber, por causa da minha transformação, eu mudei o meu jeito de pensar, eu mudei minhas atitudes, eu mudei tudo, e as pessoas querem saber qual é a cura. Eles acham que eu conheci a Sônia, tomei um remédio e sarei. Mas não foi bem assim. E eu queria que você contasse a batalha espiritual que a gente passou juntas no telefone. Um determinado dia, eu estava no escritório, em atendimento com o marido dela. Acho que era o primeiro encontro, né? Eu já tinha acabado um processo com a Duda e eu ia começar com o Gustavo. E naquele momento, eu vi uma mensagem chegar no meu celular dela, que precisava falar comigo. Só que eu estava em atendimento, eu falei, no final, eu ligo.
E Deus, ele tinha algo sobrenatural para fazer naquele dia, porque o celular do Gustavo descarregou, ela não conseguiu falar com o Gustavo. Terminou a consulta, eu ia mandar mensagem para a Duda e conversar com ela. O Espírito Santo me falou, liga para ela. Tá bom, liguei. Nisso que eu liguei, a Duda falou assim, eu estava esperando falar com você para eu tirar a minha vida. E ela passou uma batalha o dia inteiro, né, Duda? O dia inteiro. O inimigo falando com ela, você não tem valor, tira a sua vida, para que isso? Deus não acredita em você. E aí ela me falou, Sônia, eu passei o dia inteiro pensando, eu preciso ligar para a Sônia. Mas tudo bem. De repente, eu conversando com ela tá tudo pronto, coisa e tal, e falando que ia tirar a vida dela, que já tinha pensado, já planejado, blá, 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 blá. E eu conversando, mostrando para ela, ela não conseguia me ouvir. Ela não conseguia me ouvir. E eu cheguei num momento que o Espírito Santo falou, ora, profissionalmente falando, eu não poderia fazer isso. Tá? É questão de ética, eu não poderia fazer isso. Mas ela não estava no meu consultório, nem eu já não estava mais. Eu já tinha saído, eu estava no telefone com ela já há mais de 1 hora. E eu liguei, eu falei assim para ela, em nome de Jesus, eu quero falar com a Duda. Eu não falo mais com você, eu quero falar com a Duda. Gente, arrepia. Na hora, pelo que ela me falou, ela sentou, não foi, Duda? Na hora, ela sentou e falou para mim, o que eu estou fazendo? Conta a partir daí. Eu lembro a partir daí que ela falou para mim assim, vamos orar. Aí ela começou a orar. E ela falou assim, onde você está? Eu falei, eu estou sentada. Aí ela falou, vamos orar então. E ela começou a orar por mim. E eu sentia uma batalha na minha vida. Mas eu só não vi. Mas eu sentia me puxando de um lado e para o outro. De um lado e para o outro. Foi uma experiência assim tremenda. E eu estou aqui. Mais uma vez. E no dia 22 de fevereiro é a minha segunda data de nascimento. Porque no dia 22 de fevereiro eu peguei as minhas coisas, um chinelo, carteira e falei... De que ano, Duda? Desse ano. Desse ano. E falei, eu vou tirar minha vida. Eu já estava com ele, ele falando comigo no telefone, só que eu estava decidida. Mas, ao mesmo tempo que eu queria tirar minha vida, eu ficava olhando para baixo, com medo dos carros que estavam passando, de eu prejudicar alguma família. E eu falei, gente, até para morrer eu não sou egoísta. Aí eu peguei e falei, não, eu não consigo. Eu senti uma mão, alguma coisa ali, e ainda não tinha chegado ninguém. Não tinha chegado ambulância, não tinha chegado viatura, não tinha chegado nada. E eu falei, daqui em diante ninguém morre. E desde então... eu disponibilizei o meu celular, o meu Facebook, tudo. Salvei uma vida aqui em Guarulhos. Morei aqui 7 anos. Sou de São José, morei aqui 7 anos. Salvei uma vida em Guarulhos por telefone. Fiquei horas no telefone, WhatsApp, tudo. E hoje, saindo daqui, eu vou ver essa pessoa, porque ela está viva graças ao meu testemunho. E assim... Eu nasci de novo, e eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Amém. Então, eu queria falar para você o seguinte. A Duda tentou tirar a vida dela várias vezes, de várias formas. Mas Deus tinha um plano na vida dela desde o dia do nascimento. E esse plano vai se cumprir. Hoje ela está aqui na frente, é o começo desse plano. Porque ela ainda vai testemunhar em muitos lugares. Mas vocês são responsáveis de orar por ela, para que ela chegue aonde ela precisa chegar. Nós estamos juntos aí numa batalha. Nós estamos com um projeto aí para poder levar Jesus para muitas vidas. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho da história dela, entra lá no Facebook, é Síndrome de Viver. Vocês vão conhecer um pouquinho da história da Duda. A página foi criada no dia que eu tentei o suicídio. Aí eu peguei a síndrome do pânico, com a ideia dele, falando, vamos fazer a síndrome de viver. E aí eu decidi colocar. Aí, através da minha página, um monte de gente desconhecida, até estava falando com a Sônia, uma pessoa de outro país me chamando, e eu não sabia mais, e assim, consegui falando com todo mundo. Aí, no dia seguinte, a pessoa, obrigada por ter me ouvido, eu estou viva por causa de você.
Não tem coisa mais gratificante que isso. Não existe. Não existe. Então eu queria dizer para você, assim como a Duda, a minha mensagem para essa noite era totalmente diferente. Mas quando a gente tomou aquele café de manhã, que claro, foi sem intenção nenhuma para você ir na igreja, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. E Ele mudou essa mensagem para que você escutasse. Ela venceu. Ainda está na batalha, ainda está no processo, está começando. Você vai vencer também. Não importa qual a sua dor, você pode vencer em Cristo Jesus. A Duda está aqui não é por causa da Sônia, terapeuta, não. A Duda está aqui porque Jesus escolheu. Jesus foi até ela. Jesus operou a obra. Eu fui só instrumento. Mas Ele tem a obra na vida da Duda, assim como tem a obra na vida do Gustavo, assim como tem uma obra na vida de todos vocês. E o testemunho da Duda aqui é para isso. Antes de eu continuar, eu queria que a gente orasse pela Duda. Estenda sua mão, hein? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque a Duda se dispôs a estar aqui, enfrentar os medos, enfrentar as barreiras. E em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida da Duda que esse é o princípio de um projeto de Deus na vida dela. Senhor, eu creio que assim como Jesus chegou no coração dela, ela vai levar Jesus para muitas e muitas e muitas pessoas. O testemunho de vida da Duda não é só para ela, não é só para a casa dela, é para o mundo todo, ó Deus. E eu profetizo sobre a vida da Duda, vida. Sabemos que lutas virão, pensamentos virão, mas o Senhor é quem toma conta da Duda. O Senhor é quem controla a mente dela. E eu repreendo qualquer ação maligna sobre a vida dela, sobre a vida do Gustavo, sobre a família deles. E eu sei, ó Deus, que juntos eles vão ainda alcançar o mundo para Ti, Senhor. Porque o Senhor tem um testemunho de vida na vida dos dois. E eu sei, ó Deus, que o Senhor, quando levanta, ninguém derruba. Em nome de Jesus. Obrigada. E obrigada a você por nunca ter desistido de mim. E hoje é a primeira vez que ele está na igreja junto comigo. Agora não sai mais. O Gustavo, ele caiu numa cilada. Eu pedi para ele vir trazer a gente aqui e vir assistir um culto. Obrigado, Gustavo, por se disponibilizar e por trazer a Duda. Essa experiência, gente, não é só para um ou dois. E eu quero falar para você, lá no Salmos 37, está escrito assim, no verso 3 a 5. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele dará o desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele dará os desejos do seu coração. Eu queria falar para você, o tempo do outono vai passar. E quando o verão chegar, não é para você sair por aí simplesmente achando que, puxa, agora vai ficar tudo bem. Não. Se você se acomodar, o inverno chega de novo. Continue orando, continue de joelho, continue batalhando. E nessa noite, eu queria que vocês soubessem que eu vim aqui porque Deus quer restaurar a tua vida. Para que você comece a florescer. Para quando chegar o inverno, para quando chegar o outono, se é que já chegou, você não esqueça, como diz a música que as irmãs cantaram, pode estar seco, pode parecer que está morrendo, vai viver novamente. Então, eu gostaria de pedir para você, que está passando por uma batalha muito grande, talvez um sentimento de dor profunda, tristeza, talvez você está depressiva,
Talvez você está com uma síndrome do pânico. Talvez você está pensando em tirar sua vida, achando que não tem mais esperança. Talvez você está pensando, eu estou aqui e ninguém está me vendo. Deus está te vendo. Seja aqui dentro dessa igreja, ou seja lá onde você estiver assistindo pela internet, seja onde for, Deus está olhando para você. E Ele escolheu essa noite para mudar a tua vida. É só você colocar o Senhor Jesus Cristo na tua vida, colocar Ele em primeiro lugar, que Ele vai mudar todas as coisas. E Ele vai mostrar quem você é para Ele. A partir do momento que eu entendi a minha identidade em Cristo Jesus, eu comecei a poder praticar o que realmente Ele escolheu para mim. Eu levei 1 ano para entender que Deus queria me usar de uma forma simples e de uma forma que atingisse mulheres. No começo a gente está trabalhando com mulheres, logo a gente vai trabalhar com outras partes da família. E esse mês, depois de uma luta tremenda com que Deus mandou para mim aí, porque eu achava que eu tinha que fazer um produto show, para que todos se interessassem. E Deus falou para mim, é umas coisas simples que eu ajo. E esse mês a gente começou a fazer um grupo de mulheres. Eu fiz um. Vamos ver como vai ser. A Duda estava no primeiro, né, Duda? O grupo de mulheres, mulher VIP, onde a gente trabalhou o tema Mulher Invisível. Eu convidei 11 mulheres, todas vieram. Falei, então tá, fizemos o trabalho, um trabalho de transformação, da pessoa se enxergar diante de Deus. E eu falei, então tá, vamos para o próximo. Lançamos o próximo. Em 1 semana, o grupo estava lotado. E aí a secretária, a Eli, virou e falou assim, Sônia, já encheu. Tem gente esperando. Vamos para o próximo. Fizemos a terceira. E essa semana eu pretendia ficar aqui com a minha mãe, mas tinha mais um grupo fechado. Segunda-feira nós estamos fazendo o próximo. Não, agora é o terceiro grupo. E eu queria dizer para você, às vezes você está pensando em fazer algo tão difícil, tão complicado. Senhor, quando o Senhor me der o dinheiro, Senhor, quando o Senhor me der a cura, Senhor, quando meu marido se converter, Senhor, quando Ele quer te usar do jeito que você está, da forma que você está, seja derrotada, que você está se sentindo, seja triste, angustiada. Eu quero que você levante-se hoje para fazer a obra do Senhor. Eu não precisei correr atrás de ninguém para vir até mim e fazer a obra do Senhor. Ele manda. Ele manda. E o meu sonho é ir no mundo inteiro falar, tem esperança, Jesus pode mudar a sua vida. A terapia ajuda sim, os médicos são importantes. E às vezes a gente não vai num médico psiquiatra ou neurologista, ou seja lá o que for, porque isso é coisa de louco. Não, não é coisa de louco, gente. Todos nós precisamos cuidar. Nós somos feitos em 3 partes, corpo, alma e espírito. Você vem aqui para a igreja, se alimenta o teu espírito, é cuidado pelo pastor, pelos irmãos da igreja. Você vai lá no médico, faz todos os exames, faz exercício, está cuidando do seu corpo. Mas se a alma também não estiver cuidada, pode dar problema. Então hoje eu quero colocar uma música. E nesse louvor, ele fala assim, aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir tua voz. E nesse momento eu queria pedir para você, se você precisa de uma oração, para que a sua alma se aquiete, para que você seja liberta da angústia que você está, para que você enfrente a dor, a doença, ou seja o que for, vem aqui na frente e nós vamos orar por você. Pode pôr a música, por favor.